Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Sabe onde eu estou nesse momento? Dentro do Museu Biológico do Instituto Butantan aqui em São Paulo. E hoje o assunto serão as serpentes. Estamos agora com o Dr. Giuseppe Porto, diretor do Museu Biológico do Instituto Butantan, biólogo, pesquisador aqui do Instituto. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bom. Giuseppe, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho tão importante diante aqui do Instituto Butantan. Bem, eu sou biólogo de formação e entrei aqui no Instituto quando eu tinha 16 anos para fazer estágio. Fazia colégio, mas tinha uma vontade, uma vocação muito grande de trabalhar com ciência. Aí vim pedir estágio aqui, fiquei, e por acaso era na seção das cobras. Aí eu fiquei com medo, mas acabei aprendendo, consegui dominar o medo na época e fiquei, nunca mais fui embora. Acabei acabando o colégio, fiz biologia, acabou o estágio, fiquei biologista, virei pesquisador científico e agora estou ocupando o cargo de administrativo, que é de tomar conta do Museu do Butantan. E a minha especialidade dentro da biologia é herpetologia. O que é herpetologia? É o estudo de répteis e anfíbios. E a minha parte dentro de répteis são as serpentes. E por força do trabalho, das circunstâncias, eu atuo muito na parte de herpetologia, que é das serpentes, basicamente, mas também na parte de divulgação, com treinamentos, com palestras, com cursos, com oficinas, ou seja, divulgando esse assunto, divulgando não só o Butantan, mas a parte dos animais. E trabalho também com a parte de divulgação de animais venenosos. Perfeito. Agora, Giuseppe, conta pra gente quantas espécies de cobras, de serpentes vocês têm aqui no museu? O nosso acervo hoje está em volta de 280 animais. É muito, não é muito, mas também não é pouco, é um número considerável. Por quê? Porque quando você tem um museu, que é um lugar que expõe alguma coisa, a gente tem que ter o acervo expositivo, que é aquilo que o público vê. Nós temos que ter uma retaguarda. Ou seja, caso morra um animal, a gente tem como substituir, porque trabalhar com acervo vivo não é muito fácil, não. Então a gente vai substituindo. Mesmo que os animais da reserva técnica, muitos não são nunca usados, mas a gente tem que ter. Tá? Por quê? Porque a gente mantém a exposição, são recintos, a gente procura manter o melhor possível, e se o animal está bem, ele não morre, ele vai bem. Aí os outros estão na reserva e não acabam não entrando nunca, né? Perfeito. Giuseppe, agora, quais as principais espécies que vocês têm aqui, tanto que são atendidos acidentes com cobras, com serpentes aqui na região de São Paulo, quanto aqui no museu? A gente conhece a cascavel, nós conhecemos a jararaca, enfim, quais são as principais em número que mais chegam aqui no Butantan? Bom, nós temos que temos que olhar o Butantan primeiro de uma forma mais macro. O Butantan, desde que ele foi criado em 1901, ele acabou sendo um receptor de animais, principalmente as cobras, justamente para poder conseguir veneno para fazer o soro. Nesses 111 anos de existência do Butantan, a gente já teve aqui de tudo. Agora, o que está acontecendo? Nós temos uma pequena alteração ambiental e o que mais chega para a gente aqui no Instituto, principalmente cascavéis, um pouco de jararaca e uma outra não venenosa. Tá certo? Então, quem está chegando bastante cascavel. Por quê? Pelas características da cascavel. Aqui no museu, eu recebo uma parte desses animais. Tá? E aqui no museu eu tenho animais que são importantes para mostrar para o público. Então, eu mostro a cascavel, mostro a jararaca, mostro alguns animais não venenosos mais comuns, que nós temos não só na região de São Paulo, mas no estado e no Brasil, e temos coisas de fora também. Então, desta forma, a gente consegue trabalhar um pouco os animais perigosos e os animais da fauna brasileira e os exóticos. Perfeito. Giuseppe, quais os mitos com relação às cobras? Eu acho que tem muita história para contar. Inclusive, você já foi picado por cobra, você já sofreu esse tipo de acidente. Mas, a princípio, quais os mitos, os principais mitos com relação a esses animais? Os mitos são vários.
né? A cobra, por si só, é um animal mistificado. Ele tem uma história, biológica e zoológica, que a gente enxerga. Mas ele tem uma história popular, que ele é visto de outra forma. Então a população não enxerga a cobra como eu enxergo. Eu enxergo do ponto de vista zoológico, do ponto de vista evolutivo, como é que ele chegou a ser uma cobra. E a população olha para as serpentes de uma forma muito diferente, como um animal do mal. Um animal que mata pessoas. Um animal que tem um pacto com todo o lado mal da humanidade. E não é bem isso. E por que acontecem essas coisas? Bom, por N motivos. Vários fatores. O fato da cobra não ter pernas, não ter membros, já incomoda. O fato de algumas espécies, e somente aqui no Brasil, somente 15% terem veneno, todas as outras pagam o preço. Tá? E o fato de algumas serpentes poderem matar as pessoas, em função do veneno, então incomoda demais o povo. E o grande segredo, por que o mito existe? Porque as pessoas não conseguem interpretar aquilo que o animal faz de um modo natural. Então eles têm uma falsa impressão, têm um resultado negativo ou uma interpretação errada daquilo que o animal faz. E o mito, a história, o folclore, a lenda, ela nasce lá no campo, onde a pessoa humilde e simples não consegue interpretar como eu interpreto. Desta forma eu tenho histórias fantásticas. Por exemplo, uma delas, é verdade que a sucuri, uma serpente não venenosa, ela engole um boi inteiro? Bom, claro que não é verdade. Um boi pesa quanto? 400, 500, 600 quilos? Olha o tamanho da cobra para engolir um boi inteiro. Agora, uma sucuri consegue engolir, um bezerro. Um bezerro, sim. Mas para ingerir um bezerro, ela tem que ter aproximadamente 5 a 6 metros, daí para cima. E não é uma tarefa fácil. Agora, você imagina alguém que viu isso, o que vai imaginar? Depois eles falam o seguinte, mas a sucuri engole um boi e fica com o chifre para fora. O que ela enxerga não é o chifre. O que ela enxerga, que é só pensar um pouco, comer um boi por trás e deixar o chifre aparecendo é meio ilógico, né? Porque não passa. É muito grande. E para entrar na boca da cobra tem que ter uma forma aerodinâmica. E o que a gente enxerga quando um animal come, uma cobra come, é o final da perna da presa. Tá? Outra história. A cobra ela é tão ruim, que ela tem o poder de hipnotizar as pessoas e atrair e matar. É verdade isso? É claro que não. Ninguém consegue hipnotizar. Nem gente consegue hipnotizar direito as pessoas. Imagina uma cobra que não tem a nossa inteligência, não tem o nosso cérebro. Por que acontece isso? Veja bem, a interpretação errada. Uma cobra não venenosa que sai para caçar e come aves, come ovos, sai para caçar. De repente ela encontra um ninho na árvore. E a mãe está vendo. Então a mãe começa a voar em círculo, em cima do ninho, e chega um momento que a cobra às vezes dá o bote e mata e pega o passarinho. Imagina um caboclo assistindo isso de longe. A cobra foi hipnotizada e caiu a ave, né, o passarinho foi hipnotizado e caiu na boca da cobra. É isto? Não. A mãe está tentando chamar a atenção da cobra para si, para poder proteger os filhotes. Proteger os filhotes é o mais importante. E de vez em quando acontece ela acertar a mãe do passarinho. Outra história. É verdade que a cobra é venenosa. Quando vai entrar na água, ela deixa o veneno, uma folhinha do lado do rio ou do lago, da lagoa? É claro que não. Por quê? Porque depois que sai o veneno, ela vai chupar, vai fazer isso? Não tem jeito, não volta mais. E ele sai de dentro do veneno, do dente. Qual que é a explicação? Porque a cobra na água não tem veneno. Não, é que as cobras aquáticas não são venenosas. Então, se morder, não vai acontecer nada, vai machucar. Então, sabe, essas são algumas histórias das várias que existem por aí. Outra que é muito, mas muito famosa, a gente não pode deixar de passar. É verdade que a cobra, ela consegue beber o leite, mamar na vaca, ou mamar no seio de uma mãe que está no campo. Bom,
Se a gente voltar para trás e lembrar das nossas aulas lá do primário, a gente aprendeu logo no comecinho que o reino animal está dividido de várias formas, sendo que uma delas é nos vertebrados. Peixes têm escamas. Anfíbios vivem na água, depois na terra. Répteis rastejam. Aves têm pena e mamíferos têm pelo e bebem leite. Bom, quem é que bebe leite? Só mamífero. Cobra não é mamífero, então não pode beber leite. E nem que dê para ela, não vai ter jeito. Então é uma falsa história. E tem origem o quê? Que quando se mata uma cobra, nós temos reserva de comida dentro dela, dos filhotes, e parece leite talhado. Quer dizer, na verdade, Giuseppe, é a falta de informação das pessoas que faz com que a cobra seja vista muito de uma forma negativa, não é isso? É a falta de informação. Mas as pessoas não têm culpa disso. Eu posso ser bem sincero para vocês. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente joga para uma esfera maior, mais alta, muito longe daqui. Eu aprendi sobre cobras não na faculdade, é na escola. Eu aprendi o básico do básico, aprendi sobre o bicho aqui. E nem todos têm essa oportunidade, né? Então, isso não é uma crítica à população, mas faz parte da vida. Perfeito. E você já foi picado, Giuseppe? Já foi picado. E é uma coisa muito curiosa, né? Se você trabalha com alguma coisa há muito tempo, fatalmente um dia vai acontecer um acidente. Por exemplo, olha só que legal, uma secretária que fica lá no escritório, na mesinha, um dia pode fazer uma bobagemzinha e prender o dedo com um grampeador. Aconteceu. O motorista de táxi pode bater o carro que está o tempo todo na rua. Eu trabalho com cobra, estou sujeito a ser acidentado. Então, quando eu trabalhava nos laboratórios, fora aqui do museu, eu tinha acidente porque lidava com os animais todos os santos dias. Tinha que mexer. Eu levei 15 picadas. Das 15 picadas, venenosas, hein? Das 15, 2 vezes eu passei muito mal, fui internado, tomei soro. As outras 13 vezes foram acidentes leves. Muito leves, o organismo resolve rapidinho. Então foi tranquilo. Foi. Ficou sem sequelas, sem nenhum tipo de alteração no teu corpo. Olha, eu posso me dizer uma pessoa de sorte porque eu não tive sequelas graves, não tenho uma pequena sensibilidade ao soro, ao veneno e um pouquinho de mosquitos que me pegam. Perfeito. Giuseppe, eu quero agradecer muito a tua participação aqui. Você está na correria, vai viajar, vai fazer treinamento de pessoas que vão lidar com esses animais. Muito obrigado e foi um grande prazer conhecer você, conhecer uma pessoa tão experiente nessa área quanto você. Muito obrigado, foi bom participar da conversa. Vamos para o intervalo e voltamos já já.